Bom dia, bem-vindo ao meu canal, caminhando, aprendendo na Palavra de Deus sobre o que Deus quer para nossas vidas. E como sempre faço uma pequena introdução sobre o meu time, o Botafogo, né? Agora chegou um técnico, né, que espero que dê uma injeção de ânimo ao time, porque não há uma explicação plausível para o que aconteceu. Um time que estava com 13 pontos na frente dos outros times e cair vertiginosamente. Mas só queria também reforçar, como eu falei no passado, no último vídeo, para que vocês não deixem levar isso tanto para o coração, né? Eu já estou sabendo de que eu acompanho outros canais de pessoas que estão passando mal de verdade, não é brincadeira, principalmente agora com esse calor, né? Então tenha cuidado, tá? É um entretenimento, ou o time ganha ou perde, né? Enfim, ou tem a vitória, mas não deixe isso tomar conta de sua mente, do seu coração. Se for o caso, se afaste um pouco, né? E vamos ter esperança de que nós estamos 28 anos, não é, sem ter um título. Eu acho que o Botafogo é merecedor desse título. Tenho conversado com muitos torcedores de outros times, então, inclusive, estão falando isso, que o Botafogo merece. Mas então, pegando esse gancho desse tempo todo que a gente está 28 anos sem ganhar um título, eu queria contar para vocês aqui algumas passagens da Bíblia. Vou tentar ser sucinto, né? O poder de Jesus sobre as doenças. Existe um caso mesmo de um homem que ele ficou 38 anos, e não 28, como nós botafoguenses, 38 anos paralítico, né? Então, rapidamente, diz assim que naquela época de Jesus havia um tanque chamado de Betesda. Então Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Era um reservatório de água que se tornou um centro de peregrinação, especialmente para aqueles que buscavam cura. Acreditava-se que as águas do tanque tinham poder curativo e muitas pessoas se reuniam ali em busca de uma cura milagrosa. Tendo 5 entradas, esse tanque tinha 5 entradas, para as pessoas terem acesso a ele, né? Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava a água. O primeiro que conseguisse entrar no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era um paralítico que fazia 38 anos, como eu disse, e ele não conseguia entrar no tanque. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" O paralítico respondeu: "Senhor, não tenho ninguém para que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim." Jesus simplesmente falou para aquele homem: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." De uma outra feita, uma mulher com hemorragia, fazendo 12 anos, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás de Jesus, que a multidão comprimia, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. E concluindo, são várias passagens na Bíblia que falam do poder de Jesus sobre as doenças. Havia um homem também com a mão atrofiada. No outro sábado, ele entrou na sinagoga, Jesus, e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por quê? Os fariseus, aqueles líderes da época, havia tradições judaicas que não se podia fazer nada no sábado. Então, os homens pegaram, né, observavam atentamente o que Jesus ia fazer, né, para ver se ele iria curá-lo no sábado. O
que para os judeus da época, os fariseus, não podia se fazer nada no sábado. Isso é uma outra parte que eu posso trazer para vocês aqui, para a gente crescer junto no conhecimento sobre as tradições que havia naquela época. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. E disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi curado. Então, dando uma pequena explicação nessa passagem do homem da mão atrofiada, ele de repente ele estava no canto, escondido, envergonhado, com aquela mão dele atrofiada, mirrada, né? E não queria se mostrar para a sociedade, de repente estava frustrado, de repente até entrou em depressão, né? Porque não tinha um convívio social. Então ele estava no cantinho lá, mas Jesus o viu e falou assim: vem para cá, e o curou. Temos outras passagens maravilhosas na palavra de Deus. Zaqueu mesmo, Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele era odiado naquela época. Aí uma vez Jesus esteve numa cidade, Zaqueu correu, subiu numa árvore, porque ele era de baixa estatura, ele subiu numa árvore cheia de espinhos, vocês imaginam. E ele deve ter se ferido muito, mas ele queria muito ver Jesus, ele tinha muita gente, muita multidão. Ele subiu lá em cima para ver Jesus. E Jesus observou Zaqueu e falou assim: desce depressa, porque hoje me convém cear na sua casa. Os discípulos ficaram aterrorizados. Como o mestre vai cear com um homem que cobra imposto da gente, que é mal visto na sociedade? Mas Zaqueu ali, depois que ele se converteu, ele falou assim: eu vou devolver 4 vezes mais aqueles que eu tenho defraudado. Então é isso a mensagem que eu tenho que fazer hoje para vocês. Jesus tem poder sobre as doenças. Fique com Deus. Compartilhe, por favor, e perguntas podem fazer para a gente poder continuar avançando nos estudos da palavra. Obrigado. Tchau.